Hoje de manhã eu apresentei uma palestra para uma galera super animada falando sobre o mundo tecnológico dentro do esporte. E cara, é tanta novidade que eu venho aqui te contar. Porque eu não vou ficar com essas novidades só pra mim e só pra essa galera. Não, a galera é muito gente boa, todo mundo interagiu, fez pergunta, foi o máximo. Mas, oi Fiel, tudo bem? Deixa aí teu alô, manda tua mensagem que eu gosto de trocar essa ideia. Essa energia alvinegra, você e eu. Se inscreve no canal se você é novo, seja bem-vindo. Eu sou Jéssica Nanum e agora, gira a vinheta. Não tem como falar de Corinthians e não lembrar das coisas boas desse mundo. Vamos ser realistas. Jéssica, o Corinthians tá num caos, tá num momento delicado. Ó, vou te falar uma coisa. Eu aprendi com o Corinthians a ter resiliência. Comentei isso lá na palestra. Eu percebi que tinha alguns antes. Sempre tem um anti-corintiano ali no meio, né? Eles meio que torceram o nariz na hora que eu falei, porque eu sou corintiana, o Corinthians me ensina a ter resiliência, a não desistir. Aí teve um cara que levantou a mão e falou, como que o Corinthians te ensina a ter resiliência? Porque era a hora do bate-papo, né? Todo mundo olhou pra ele assim, e em seguida olhou pra mim. E eu expliquei bem no detalhe. Pelo jeito ele não tinha mundial. Deu pra perceber que ele tava com a camisa verde. Se ele fosse corintiano, ele não ia estar usando verde. E aí, Jéssica, ele falou pra mim essa pergunta. Eu olhei pra ele e falei, a questão é que o corintiano, ele não desiste. Quando tem um desafio, a gente enfrenta. A gente pega o problema pra resolver. E o Corinthians, por exemplo, pode não ter a melhor marcação do Brasileirão, por exemplo, e teve eliminações vergonhosas, não gosto nem de lembrar. Nossa, a Sul-Americana pra mim foi uma decepção. Um balde de água fria, né, produção? Mas vamos voltar aqui. Além disso, apesar disso, a gente consegue ter uma resiliência, uma força de acreditar no resultado. E isso que eu expliquei para ele, o Corinthians ele faz a gente ter uma mentalidade de determinação, de persistência. Não importa se tá tudo contra, a gente vai continuar insistindo e no final a gente ainda contraria a estatística, porque cá entre nós, ninguém imaginava que o Corinthians ia ser campeão paulista. Ainda mais em cima da porcada. Não é porcada, não é produção. É Palmeiras, né? Mas é um apelido carinhoso. Agora pensa aqui. Uma coisa chamou atenção, levei um relatório sensacional para eles de tendências e tudo mais. Dentro desse relatório tinha uma parceria mágica da Microsoft junto com a Premier League e eu tinha que lembrar do futebol brasileiro. Por quê, Jéssica? A gente está vivendo uma transformação digital irreversível, né? A gente já está colocando a inteligência artificial dentro do nosso dia a dia. E essa parceria entre Microsoft e Premier League, cara, eu fiquei imaginando isso aqui no Brasil. Hoje em dia a gente assiste o futebol acompanhando tweets, acompanhando threads, o X, que é o nosso eterno Twitter, conversando no WhatsApp. Mas essa parceria da Microsoft junto da Premier League, o que vai fazer? O torcedor vai estar ali assistindo e dentro do aplicativo vai ter um comando junto com o Copilot, que é a inteligência artificial da Microsoft. Então o torcedor vai acompanhar em tempo real qualquer informação sobre o jogo, sejam estatísticas, os dados dos jogadores, conteúdo personalizado de cada clube da Premier League. E isso, se chegar no Brasil, Corinthians, já se antecipa, tá bom? Aproveita que tu tá vivendo uma nova fase, implementando biometria facial na Neoquímica Arena. Que mágico, tá ficando moderno, tá ficando bom o negócio. E aí, eu tenho que lembrar do novo jogador que tá chegando aí, Biel do Esporte. No bastidor falaram que o salário já tá acertado. Fiquei curiosa. O que você achou dessa possível contratação do Biel? Eu ainda sinto falta do 77. Vou mentir não. Eu queria que o Coronado tivesse ficado. Pelo menos ele perdoou a dívida ali. Economizamos ali uns 17 milhões, né? Até o final da temporada. Mas essa possível chegada do Biel, ô Dorival, vamos resolver assim de colocar esse rapaz como um meia armador? É a função de origem dele. Agora, se ele for colocado ali como um ponta esquerda, sei não.
Não sei, fico meio preocupada. Lógico que lá na frente não dá pra contar com o Thales Magno e o Hector. Ô Thales, você sabe que eu te amo, mas tem que jogar bola. Não dá pra eu tentar te elogiar se você não fizer a sua parte. E o Hector pra mim é igual criança no café com leite, assim. Não é aquela peça preciosa que tem uma raça que ganha da técnica. Vamos dar um exemplo. O Romero. O Romero ele não é 100% habilidade. 10 de 10. Mas tem uma entrega que acaba compensando. Esse esforço para mim vale muito a pena. E no geral, vamos pensar nas opções que esse Corinthians tem hoje. E aí eu fiquei pensando, eu lembrei, eu falei lá na China, sabe o que tá rolando na China? Já tá rolando o campeonato entre robôs. Humanoides, que são conectados por inteligência artificial. E já foi feito ali um torneio. Os dois times, o placar foi 5-3. Antes que você me pergunta, Jéssica, teve gol? O robô sabe fazer gol? Querido, ele acerta melhor o gol que Yuri Alberto. Foi 5-3, Universidade Agrícola da China contra a Universidade de Tsuga. E isso aí chamou muito a minha atenção, porque o futebol mundial vai caminhar para um lado assim que o torcedor brasileiro não está preparado para isso. Já pensou? Mas pensa aqui, o futebol brasileiro hoje ainda dá muita dor de cabeça pra gente. Eu acho que os robôs, ajustando ali os cálculos matemáticos, eles não vão errar tanto passe. Eles souberam marcar direitinho. Não posso colocar o vídeo aqui por causa dos direitos autorais, mas estou deixando umas imagens aí para vocês verem mais ou menos como que foi. O clima foi muito bacana, eu achei sensacional. Na hora que eu recebi esse material, eu falei, eu tenho que comentar com a galera, porque é uma mudança de público e uma curiosidade, galera mais jovem apaixonada nesse tipo de modalidade. O pessoal mais maduro pode até sentir uma resistência para não vai se adaptar tão rápido como o futebol a gente conhece hoje, a galera, os meninos e as meninas, os meninos e as meninas, né? É um bando de marmanjo falando os meninos. É futebol masculino e feminino. Inclusive, Yaya mereceu pra caramba ser convocada para a seleção brasileira. Eu tô orgulhosa da Yaya. Lógico que ela sempre teve uma qualidade ímpar, tem uma versatilidade ali, joga fácil. Mas assim, a convocação vem pra coroar a boa fase. E a Marizinha também tá me surpreendendo, tá, Marizinha? Porque eu sempre critiquei. Sempre ali falando, nossa, a Marizinha é muito ruim. Agora a Marizinha, uma das artilheiras do Corinthians feminino. E falando em artilharia, senhor Yuri Alberto, que já tá na transição, pode ser uma grata surpresa se voltar diante do Bragantino. Lógico que eu não vou deixar essa pressão, tá, Yuri? Só em você. Acho que o Corinthians, quanto grupo, precisa se ajudar mais. E se o Biel chegar, gente? É grana, hein? 7 milhões é grana pra caramba. Você acha que vai valer a pena? Porque, vamos lembrar aqui. Qual que é a principal falha desse Corinthians hoje? Primeiro bloco. Pra mim, a zaga ainda não tá 100%, não passa a confiança que o torcedor corintiano merece. Mas, apesar disso, o Biel vem possivelmente com Dorival para ser o ponta esquerda. E eu vou ficar aquela pergunta assim dentro da minha cabeça. Eu vou ficar me perguntando se o Biel vai mostrar o valor dele no Corinthians. Porque todas as mensagens que eu tenho recebido nas redes sociais, a galera tá preocupada com isso. Na maioria dos jogos que ele participou lá em Portugal, ele não se firmou titular. E aí um seguidor comentou hoje de tarde, tava trocando ideia com o pessoal lá na rede, e ele falou assim, Jéssica, o Biel, ele já jogou lá no Bahia, mas ele não foi uma peça importante. E aí eu fui buscar as estatísticas. Realmente, em 98 jogos que ele fez ali na passagem pelo Grêmio, se eu não me engano, e Bahia, foram só 17 gols. E é realmente pouco. Lógico que teve quase 20 assistências. Mas, comparado à grandeza do Corinthians, e falar em Corinthians, cara, que estresse que eu passei hoje. O Cássio tá falando de novo do Corinthians. Cássio, por favor, segue o teu rumo. Tem que ficar falando do Corinthians. E aí ele comentou, né, sobre o processo de depressão. Lógico que depressão não é brincadeira, tem que tratar. Mas deu a entender que o Pedrinho não virou as costas pra ele lá no Cruzeiro, que ele tem aprendido e tudo mais. E o Vasco, o pessoal do Vasco também trocou uma ideia. Poxa,
No Corinthians também nunca ninguém virou as costas pra ele. Cássio sempre foi um querido pela torcida. Agora ficar falando, deixando a entender que a gente foi ingrato, que a gente não respeitou, não cuidou. Eu amava o Cássio, agora não, agora é Neneca. Hugo Souza Neneca, melhor goleiro do planeta. Vamos, vamos, Coringão. E eu já tô com saudade, tá, Corinthians? Eu não ia falar nada, mas já que eu tô aqui, inclusive, só pra fechar com chave de ouro, deixa o like aí, ó. Beijo grande, beba água e me segue pra gente conversar mais.